Oh, glória a Deus, falou que eu sou parar em casa. Vai ficar de banco. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos colocar em pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos receber o Deus de voz dele, que nós temos uma palavra vinda dos altos céus. Amém? Estenda suas mãos para cá e diga assim: bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Santo e poderoso é o nome do Senhor. Felizes por esta noite. Mais uma noite na casa do Pai. Gostaria que os irmãos se acompanhem a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nada de ser mal educado. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Gênesis, no seu capítulo 37. Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem falado conosco. Até aqui o Senhor já tem nos dado o maná do céu. Mas agora vem uma parte que você receberá de acordo com aquilo que você veio buscar. Hoje estamos numa quarta-feira profética. A palavra de hoje que Deus nos deu é a palavra profética para a sua vida e também para a minha vida. Vamos estar lendo apenas o versículo 13. Gênesis capítulo 37. Vamos ler o versículo de número 13. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz: Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da tua presença, Senhor, para apregoar a tua palavra, Senhor. Que não seja eu, mas o teu Espírito Santo, para falar com a tua igreja. Vem confrontar aquilo que nós precisamos ser confrontados. Vem apacentar aquilo que nós precisamos ser apacentados. Vem nos encher com a tua presença, assim como nós precisamos ser cheios, meu Pai. Ou Senhor, que essa palavra te encontra aqueles que estão precisando, Senhor. Aqueles que vêm buscar uma resposta de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha encher este lugar com a Tua presença, com a Tua chegada, seja derramada neste lugar. É o que te clamamos em nome de Jesus. Pode se assentar, aplaudindo ao Senhor. Essa palavra aqui vai nos dizer, primeiramente, sobre Jacó, que posteriormente se chamou Israel. Israel, ele teve 13 filhos, com suas esposas e também com duas concubinas, com Raquel, com Lia, com Zilpa e com Bila. Aleluia. Desses 13 filhos, 10, mas os 2 filhos de José se tornariam as 12 tribos de Israel. Mas o que eu quero dizer essa noite, meu irmão, é que Israel, Jacó, ele faz uma coisa muito estranha e muito errada aos olhos de quem é pai. Nós vamos ver que Israel, ele contempla mais o seu filho José, ele admira mais, ele gosta mais, ele ama mais a José do que a todos os seus filhos, porque José era filho de Raquel, o grande amor da sua vida. Mas uma coisa que nós não devemos fazer, meus irmãos, nós que somos pais de alguns, acima de 1, de 2 para cima, nós não podemos fazer diferença entre os nossos filhos, porque isso pode gerar grandes consequências nesses filhos. Nós vamos ver que José, ele era um homem bom, um rapaz de bom coração, inocente, e tudo o que acontecia, o que estava acontecendo na vida de José, era por culpa do seu pai. Nós vamos ver que o pai
Geralmente ele faz uma túnica para o primogênito, mas ele escolhe fazer uma túnica colorida para José, inflamando assim mais e mais a ira dos seus irmãos contra ele. José não queria isso para ele. José gostava dos seus irmãos. Meus irmãos, muitas vezes as nossas atitudes como pais, nós temos que vigiar muito aquilo que nós falamos para os nossos filhos. E nós vamos ver que José, ele inocentemente, ele começa a contar sonhos que ele tem para os seus irmãos. Uma das coisas que nós não devemos contar a ninguém, meus irmãos, são coisas espirituais que Deus nos coloca em nossas vidas. O que foi colocado nos sonhos de José era algo espiritual, era algo que com certeza viria a acontecer. Mas ele fala aos seus irmãos e aos seus pais, pessoas que não estavam no mesmo nível espiritual que José. Quantas vezes compartilhamos com pessoas que não estão no mesmo nível espiritual que nós estamos? E essas pessoas muitas vezes se iram conosco, ficam bravas conosco, ficam com raiva, porque eles acham que nós somos mais especiais do que eles. Meu irmão, vigie naquilo que Deus coloca no teu coração. Se é algo espiritual, não compartilhe com quem não é espiritual, porque isso vai te trazer consequências gravíssimas. E nós vemos que José, ele sofreu grande consequência por causa disso. A ira dos seus irmãos foi tão grande sobre a vida dele, pastor, que ele é perseguido até para ser morto pelos seus irmãos. Esta passagem onde que nós vimos que Israel, seu pai, manda ele ver onde os irmãos estão apacentando as ovelhas. Inocentemente, José se entrega na mão dos inimigos. Eram irmãos, mas naquele momento estavam como inimigos de José. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos entregamos de bandeja para os nossos inimigos? Quantas vezes fazemos aquilo que Satanás quer, nos entregando assim? Ele nem precisa vir atrás de nós nos entregamos a ele, assim como José estava se entregando nas mãos dos seus irmãos. E a história nos diz que quando José chega próximo aos seus irmãos, a intenção dos seus irmãos era matá-lo. O ódio criado no coração dos irmãos foi tão grande que eles queriam matar o José. Quando José se aproxima deles, eles espancam a José. Mas o irmão mais velho, Rubem, diz: não vou matar ele não. Eles acham uma cisterna seca, um poço no deserto, e jogam José dentro do poço. Quantas vezes nós somos lançados a um poço profundo por nossos parentes, por nossos amigos, sem que percebamos? Pessoas que estão ao nosso lado estão orando, estão fazendo mandingas contra nós, meus irmãos. Muitas vezes vamos ao fundo do poço sem saber o porquê isso está acontecendo em nossas vidas. José não entendia o porquê aquilo estava acontecendo na vida dele. Ele era inocente. Nos lembra muito Jesus, inocente, puro, que foi levado ao matadouro, que foi levado à crucificação. A palavra do Senhor diz que nós devemos
como uma pomba, mas nós devemos ser prudentes como a serpente. Veja muito bem, meu irmão, quem você está colocando ao seu lado. Quem caminha com Cristo ao seu lado. Já foi falado aqui pelo evangelista Fábio de falsos profetas, mas há falsos irmãos também no meio da igreja, no meio de nossos familiares, querendo somente o nosso mal. E José é lançado naquela cisterna, no meio do deserto. Mas Deus ele é com José. É verdade. Deus ele contempla um coração puro, um coração inocente, um coração que não tem maldade. Deus contempla, meu irmão. E Deus começa a agir na vida de José. Passa uma caravana de midianitas, comerciantes, e os irmãos resolvem vender José como escravo. Mas como assim, meu irmão? Deus começa a agir na vida de José, ele sendo escravo, sim, mas se ele ficasse no poço, ele morreria, sem água, com frio no deserto, certamente ele morreria. Deus começa a agir, Deus faz algo que nós não compreendemos, meu irmão. Muitas vezes nós somos tirados do poço, lançados numa situação ainda pior aos nossos olhos, mas Deus está trabalhando a nosso favor. Aleluia! Deus está trabalhando a nosso favor. Tanto é que José chega ao Egito e Deus continua agindo na vida de José. No meio de tantos escravos, meu irmão, José é escolhido por Potifar. Potifar, o chefe do exército do faraó. Tantos escravos, José é escolhido. No meio de tantas pessoas, meu irmão, nós somos escolhidos de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. A palavra diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele olha para nós, apesar de todo o pecado, tudo aquilo que nós fazemos, que nós não agradamos a Deus, mesmo assim, Ele olha com olhos gentios a nós, graciosos a nós. E José é vendido como escravo a Potifar, e ele entra, você vê que ele estava no fundo do poço, e agora ele já está na mansão de Potifar. Ele é colocado como mordomo, como chefe da casa de Potifar. Olha o que Deus começa a agir na vida de José. Muitas vezes achamos que a nossa vida está acabada. Muitas vezes nós achamos que tudo se acabou. Mas Deus sempre dá um jeito de nos abençoar. Deus sempre dá um jeito de levantar aquele que é fiel a Ele, meu irmão. É verdade. Aquele que tem retidão perante a Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. Deus sempre dá um jeito de levantar. Aleluia. E José, ele faz prosperar a casa de Potifar. Porque assim, meu irmão, quando você serve verdadeiramente, quando você é um verdadeiro adorador de Deus, os lugares onde você colocar a planta do seu pé irá prosperar, meu irmão. Deus, não importa se a pessoa é ímpia, não importa, no teu emprego, se você for uma pessoa reta a Deus, uma pessoa correta diante de Deus, você vê que Deus vai começar a prosperar o teu patrão, por causa de você. Você está ali, mas Ele está prosperando o teu patrão para te abençoar posteriormente. Olha o que Deus faz, meu irmão. Mas nem tudo é somente rosas, pastor. Há sempre os espinhos
no meio de uma rosa linda. A mulher de Potifar se invoca com José. A palavra diz que José era um homem formoso, bonito. E ela se invoca, ela quer José. E José, por ser um homem de Deus, não negar os seus princípios. Meu irmão, pode vir muita tentação, principalmente nos varões. É o que mais acontece. Vem muitas tentações sobre a parte de mulheres insinuando a nós. Só que quando você é de Deus, meu irmão, você não cai em tentação. Você não deixa que a tentação chegue. Você pode até olhar, mas descer para o seu coração não. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E José não cede à tentação. E a mulher de Potifar arma com José, faz uma armação com ele, para que ele sofra, porque ele não quis ceder aos caprichos da mulher de Potifar. E ele é jogado ao cárcere. Vocês veem que a vida de José, meu irmão, ela se assemelha muito à nossa. Muitas vezes estamos assim, ó, lá em cima, de repente estamos lá embaixo. Novamente voltamos para cima, de repente lá embaixo novamente. José estava nos braços do pai dele, de repente estava no fundo do poço. De repente ele estava na casa de Potifar, mordomo, um cargo alto. Agora ele está no cárcere lá embaixo novamente. Mas não importa o lugar onde você esteja, meu irmão, importa o que você é. Aleluia. Não importa onde você seja lançado, importa os teus princípios, aquilo que você é na igreja, aquilo que você é lá fora, aquilo que você é no teu trabalho, aquilo que você é por onde você estiver. Não importa o lugar, importa é você, a tua atitude, o teu jeito de servir a Deus. E José, mesmo no cárcere, Deus contempla a vida dele, e ele é colocado como tipo de mordomo dos presos. Você vê como é importante ser fiel a Deus em todos os momentos. Até você estando num lugar de opressão, de prisão, Deus contempla a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Existem dois presos ali, junto com José: mordomo e copeiro do rei. Esses dois homens têm um sonho numa noite, e José os fraga eles, falando sobre esse sonho. Eles estavam ficando doidos com aqueles sonhos que eles tiveram. E José disse: pela graça que há em Deus na minha vida, eu vou revelar sonhos para vocês. E assim como José revelou os sonhos àqueles dois homens, assim aconteceu. Assim aconteceu. E ele diz para o copeiro do rei: quando estiveres junto ao rei, lembra-te de mim. José achava que ele ia chegar lá junto ao rei, pastor, ia falar: ó, lá embaixo tem um cara que ele adivinha sonhos. Mas se passaram 2 anos, a coisa, meu irmão, não é do jeito que a gente quer, não. A coisa não é no tempo que a gente quer, não. A coisa funciona conforme a vontade de Deus. É Deus que determina a cada segundo em nossas vidas. É Deus que determina aquilo, a data, quando irá acontecer na nossa vida. Mas Deus não se esquece de nós. Às vezes você acha que a tua bênção, a tua promessa está demorando, meu irmão. Não. Deus, ele chega no momento certo. Aleluia. Pode confiar que no momento certo, quando você estiver preparado, Deus chega
chegará com a provisão da sua vida. Aleluia, Deus. E Deus chega com a provisão na vida de José. Faraó tem 2 sonhos. E ele fica doido com aqueles sonhos. 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. 7 espigas graúdas sendo comidas por 7 espigas mirradas. E ele fica doido. E o agir de Deus na vida de José começa, e agora não vai terminar mais. Este copeiro disse: lá no cárcere há um homem cujo nome é José. Nós tivemos um sonho e ele decifrou o sonho que nós tivemos. Conforme a palavra dele, assim aconteceu. E o faraó manda chamar José. Aqui é a primeira profecia sobre a sua vida, meu irmão. Faraó chama a José. O rei está te chamando. Mas para se apresentar a Faraó, José precisaria mudar as suas vestes. José, ele vestia vestes de prisioneiro. Quantas pessoas estão usando vestes de prisioneiro em suas vidas? Quantas pessoas estão aprisionadas ao passado, aprisionadas a coisas que aconteceram, não conseguem se libertar daquilo que aconteceu na sua vida? Isso te traz tristeza, isso te traz você ficar mais e mais aprisionado. Para se apresentar ao rei, meu irmão, as tuas vestes têm que ser trocadas. O Senhor está dizendo: troque as suas vestes. Se você ainda se sente prisioneiro do passado, de coisas que aconteceram, troque as suas vestes. Glória a Deus. E José se apresenta ao rei, ao faraó. Aleluia. E o faraó disse: tu és o homem que pode revelar os meus sonhos. E José disse: eu não, mas pela graça de Deus eu posso revelar os seus sonhos. E Faraó conta a José sem necessidade de ter contado, porque Deus já havia revelado a José. É verdade, Deus. Deus já havia revelado a José a interpretação dos sonhos de Faraó. E José disse: os 2 sonhos que você teve é um só. Haverá no Egito 7 anos. Essas 7 vacas gordas e 7 espigas graúdas significam 7 anos de muita fartura, de abundância no Egito. E as 7 vacas magras e 7 espigas mirradas significa muita seca, muita miséria. E José disse: escolha entre teus homens, pessoas de confiança, alguém. Ele não disse: eu sou o cara, eu sou a pessoa certa para levar o Egito, para conseguir passar por esses 14 anos sem que o Egito venha sofrer. Ele não disse: eu sou o cara, como muitas pessoas em sua arrogância, em sua prepotência, acham ser melhores que os outros, acham porque Deus dá um dom a ele. Pastores, pregadores se acham melhor do que os outros. Não, meu irmão, não é por aí, não. Não é por aí. Nós temos que ser humildes. Humildes. E Faraó vê na vida de José o homem certo para levar o Egito a passar por esses 14 anos.
Mais uma palavra profética para a sua vida esta noite. O faraó disse a José: te colocarei como governador do Egito, sobre todas as províncias do Egito. Você governará. O Senhor está dizendo essa noite para você, meu irmão: você irá governar sobre toda a sua vida, sobre todas as situações que virá sobre a sua casa, sobre a sua família. Você irá governar. Aleluia! Deus está te colocando uma promessa nesta noite. Eu não sou profeta, mas a palavra é profética. Deus está te colocando como governador. Sabe aquele medo que você tem de resolver as coisas, que você começa a terceirizar para pessoas? A mulher terceiriza para o esposo terceiriza para a esposa, terceiriza para os filhos. Não, é você que está sendo erguido esta noite como governador da sua vida. Você irá governar sobre tudo aquilo que virá. Se vir uma dificuldade, você saberá governar sobre aquela dificuldade. Se vir alegria, você saberá administrar sobre a alegria. Se vir fartura, tu saberás governar sobre a fartura. Se vier escassez, tu saberás governar sobre a escassez. Deus está te colocando, meu irmão, como governante da sua vida. Receba isso. Receba essa palavra na sua vida. Aleluia. E tem mais uma palavra profética para a sua vida. Além do faraó colocar José como governador, ele arranca o anel do seu dedo e coloca no dedo de José. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Você terá autoridade. Onde você colocar a planta dos seus pés, você irá possuir. E onde você colocar a palma da tua mão, será teu anel. Receba no sinete do anel que Deus está te colocando esta noite. Está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é qualquer anel que está te colocando. Receba, meu irmão. Não leve essa palavra apenas uma palavra jogada ao vento. Receba no teu coração o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Receba, porque você irá governar, você irá ter autoridade que você nunca teve até hoje. Deus está te colocando autoridade na sua vida. Você vai ter se estranhar quando você chegar num lugar e você vê que as pessoas irão te respeitar, irão ver algo diferente em você, meu irmão, em você, minha irmã. Algo será mudado na tua vida, mas é necessário que você creia, que você receba essa palavra como algo vindo de Deus, como algo vindo do trono de Deus para a sua vida. Muitas pessoas ouvem por um ouvido e saem outra. É por isso que as coisas não acontecem. Pessoas não conseguem ouvir pelo ouvido e fazer aquilo descer para o coração. Sai aí fora a palavra já esquecida. Aquilo que você recebe é jogado ao vento. Aleluia! Se você não for escrever na tábua do teu coração com fogo do Espírito Santo, isto que é lançado sobre a sua vida, meu irmão, nada adiantará. Deus, Ele levanta pessoas para que a palavra dele se cumpra na vida de outras. Hoje em dia não temos mais profetas. O último profeta se chamou João Batista. Hoje temos pessoas assim, usadas por Deus, que Deus direciona uma palavra profética para ser lançada na tua vida. Quando você ouve uma palavra e você sabe, você sente no teu coração que aquela palavra verdadeiramente vem de Deus, porque tudo é de
tirado daqui, meu irmão. Nada é falado pelo meu conhecimento. São palavras de Deus para a sua vida. Foi lançado sobre José uma palavra profética. Desde quando ele sonhou. Todos nós temos sonhos, sim ou não? Todos nós sonhamos com algo grande. Todos nós esperamos algo maravilhoso que Deus fará em nossas vidas. Mas todos os seus sonhos, a palavra diz que primeiro sonhou Deus, depois o sonho vem para você. Todos os seus sonhos, crendo em você, acontecerá. Não é somente crer, meu irmão. Assim como José, assim como eu falei que onde José ia, as coisas prosperavam. Onde José ia, tudo dava certo. Mesmo que os ventos vinham contrários, assim como a mulher de Potifar, assim como os seus irmãos. Mesmo que pessoas queiram te derrubar, meu irmão, os teus sonhos, sendo os mesmos sonhos de Deus, irão realizar em suas vidas. Irá se realizar na minha vida. Eu tenho 60 anos, vou fazer agora, mas eu ainda tenho sonhos. Aleluia. Eu já realizei, pastor, muitas e muitas coisas na minha vida, graças a Deus. Mas eu, como disse ao pastor, eu aos 60 anos, sabe o que eu estava fazendo hoje? Eu estava panfletando. Aos 60 anos, eu estava panfletando de porta em porta, divulgando a minha nova empresa, porque eu tenho um sonho ainda, não por mim mesmo, mas um sonho que eu quero realizar para deixar um legado para os meus filhos. Não há nada mais importante, meu irmão, quando você sonha e você vê o sonho realizado. Deus te colocou nesta noite como governador. Deus tirou as suas vestes de prisioneiro. Creia, meu irmão, creia, porque todos nós, de uma forma ou de outra, temos nos aprisionado ao passado. Alguma coisa, talvez um romance antigo, ou uma morte, ou uma perda do parente, de um pai, de um filho. Eu não sei o que te prende ao passado, mas Deus está dizendo esta noite: tire suas vestes de prisioneiro. Aleluia, Deus. Faça com que o passado fique para trás. Todas as coisas se fizeram novas. O que passou ficou para trás, diz Paulo. Meu irmão, não se prenda mais no passado e creia que tu é governante. Diz para você mesmo: eu sou governante. Diz no seu coração, não precisa nem falar, não precisa falar, mas no teu íntimo você diz para você mesmo: eu sou governante. Aleluia. Eu recebi autoridade na minha vida nesta noite. Aleluia! Pessoas que não enxergavam eu como uma pessoa de Deus, uma pessoa correta, eles vão começar a me enxergar diferente. Aleluia. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa, na sua infinita misericórdia, realizar todos os sonhos que nós ainda temos. Amém? Aplauda o Senhor para essa palavra, em nome de Jesus.